Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 23, a obra de Ismael. E a obra de Ismael, conforme nós vimos desde o início do livro, era trazer o Evangelho para o Brasil, mas não simplesmente o Evangelho como ele era estudado em outros países, mas à luz da doutrina espírita, que ainda não tinha nascido, mas viria a nascer logo à frente. Portanto, todo o trabalho de preparação aqui para o Brasil, de que preservasse a pureza dos sentimentos dos brasileiros, logicamente que tivemos tantas dificuldades quanto os outros países. Por alguns aspectos, aqui foi bem pior, por outros aspectos, aqui foi muito melhor do que nos outros. De todas as formas, aqueles povos europeus, acostumados e viciados a guerras sangrentas, e a lutas intérminas com tribos e tribos agressivas em torno deles, foram edificando em suas almas impulsos bastante belicosos, bastante agressivos. E ao depararem com os índios aqui no Brasil e com os pretos na África, de povos muito mais dóceis, muito mais amigáveis, eles então acharam que tinham que escravizar, que matar e tantas outras atrocidades que foram cometidas. Tudo isso aconteceu, fez parte de um contexto, e hoje nós temos que olhar pelo lado positivo, aquilo que se tentava implantar. E o Brasil dificilmente se mete em guerra, só em casos extremos. E fora isso, nós temos uma guerra íntima muito grande, porque é um dos países internamente que mais se cometem crimes. Mas a nossa briga é conosco mesmo, é interna, é em nosso íntimo, ao contrário de muitos outros, que a briga é externamente. E entre nossos vizinhos, alguns nem têm violência. Então nós temos que procurar olhar mais para nós e vermos e perguntarmos onde estamos errando. E a partir de então, começarmos a tomar as atitudes mais compatíveis e mais coerentes com as nossas necessidades, com os nossos compromissos evolutivos. Porque sob as bênçãos de Ismael e sob a proteção de Jesus, que possamos, então, aprender a desenvolver nossos bons sentimentos, nossos bons ideais de amor e de solidariedade, respeitando-nos mutuamente, procuramos fazer o melhor por todos aqueles que estiverem ao nosso redor, por todos aqueles que estiverem compartilhando e caminhando conosco ao longo dessa nossa existência, ao longo dessa nossa jornada. 23. A obra de Ismael. O grande movimento preparatório do Espiritismo em todo o mundo tinha, no Brasil, a sua repercussão como era natural. Então, naquele momento, em torno de entre 1840 a 1860, que foi o momento da precursor da doutrina espírita, que depois de 60 a 69, aí a doutrina espírita ganha um impulso muito maior. Mas nesse período, começa-se então a acontecer alguns fenômenos, primeiramente menores, depois vão se avolumando, e as pessoas começam a ficar curiosas, até que Kardec entra dentro daquele aspecto, toma conhecimento daquilo que estava acontecendo, vamos dizer assim, ele entra no jogo e define a partida. Cria-se então a doutrina espírita, falando a linguagem mais popular dos jovens. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Moore e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Então, todos nós temos que grande reconhecimento por esses dois grandes homens, os grandes espíritos luminares do plano espiritual superior, que começam, então, aprendem homeopatia na França e vêm para o Brasil aplicar a homeopatia. E Bento Moore espalhou o ensinamento homeopático por várias partes do mundo, terminando por desencarnar no Egito, um privilégio, né? Uma das nações mais espiritualizadas do mundo na época, ainda era, e ali tem todo o magnetismo especial. E logo em seguida, Bento Moore dá até uma comunicação à Revista Espírita de 1868, quando ele fala que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Então, se você quer evoluir mais rápido, se você quer ter condições de ficar num planeta regenerado, trate-se homeopaticamente.
Então, eles não só trabalhavam com homeopatia, mas também eles trabalhavam com o magnetismo. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Então, era um conhecimento que eles já tinham percebido essa questão do transe mediúnico, porque sempre existiu, a doutrina espírita não inventou. E ali eles foram, então, observando e aplicando a técnica do passe para amenizar várias situações com conhecimentos que eles tinham. Introduziram vários serviços de benemerência no Brasil e traziam por lema, dentro de sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira, a qual se haviam incorporado sobre os altos desígnios do mundo espiritual. Então eram pessoas conhecedoras da homeopatia, sabiam também preparar a homeopatia, porque aqui não tinha farmácia, eles tinham aquelas boticas, aquelas caixinhas com os remédios que a gente chama de base ou de tintura-mãe. Tintura-mãe, no caso, é o primeiro remédio a ser feito, e depois os vidrinhos que serviam de base para fazer a próxima diluição. Então, se você tem o CH4, você faz o CH5, você tem o CH11, você faz CH12 e assim sucessivamente. Então, eles tinham esses, eles sabiam como preparar, eles preparavam e tratavam as pessoas magistralmente. Se hoje, com todas as intoxicações, com toda a poluição que existe, o resultado da homeopatia é muito prático, é muito visível, com poucas doses, logo de início. Imagina aquela época onde não tinha praticamente poluição nenhuma, praticamente intoxicação nenhuma. Então o tratamento era bem mais eficaz, bem mais rápido. E eles, imbuídos do alto ideal divino de fazer o bem, de ajudar, de distribuir os ensinamentos homeopáticos entre o povo brasileiro. Nas suas luminosas pegadas, seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na pátria do Evangelho. Foram eles, os médicos homeopatas, que iniciaram aqui os passes magnéticos como auxílio imediato das curas. Hahnemann conhecia a fonte infinita dos recursos do magnetismo espiritual e recomendava esses processos psicoterápicos aos seus seguidores. E é interessante notar que o Hahnemann faz várias ressalvas sobre esse magnetismo. Então, quem já estudou Organon vai ver lá nos parágrafos finais que é com relação à alimentação, é o café e o feijão, que ele faz algumas restrições, ele coloca várias observações a respeito disso ali, e os cuidados ao aplicar o passe. Não é para ser aplicado de qualquer maneira. O Hahnemann tinha o conhecimento, sabia como se poderia aplicar e sabia o que deveria ser evitado. Os primeiros fenômenos de Hydesville, na América do Norte, Estados Unidos, mais especificamente, em 1848, não passaram despercebidos à corte do Segundo Reinado. A febre de experimentações que se lhe seguiu nas grandes cidades europeias incendiou igualmente no Rio de Janeiro alguns cérebros mais destacados do meio social. Em 1853, a cidade já possuía um pequeno grupo de estudiosos, entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda e do Visconde de Uberaba. Então, já em 48, já em 53, começa a ter os grupos de estudo. As pessoas ouviram falar, eles liam jornais que vinham. E lembra-se que um navio levava de 50 a 60 dias para sair de Portugal e vir para o Brasil. Então os jornais chegavam aqui bem depois, mas eles liam, se informavam e se instruíam. Atualmente eu procurei me informar com a amiga minha que tem um filho que é marinheiro, gasta-se em torno de 18 dias do Rio a Lisboa nos modernos navios. 18, 20 dias, tudo correndo bem. Certo? Então ainda é bastante demorado, mas 20 dias é um terço dos 60 que gastavam antes. Bom, o Marquês de Olinda e o Visconde de Uberaba, mais à frente vai ter as fotos deles, eles começaram a estudar, a pesquisar e começaram então a criar um grupo de estudo. Foram os pioneiros.
E a gente vê poucas casas com o nome do Marquês de Olinda ou com o Visconde de Uberaba, né? Em Salvador, esses núcleos de experimentação também existiam, em idênticas circunstâncias. Em 1860 surgem as primeiras publicações espiritistas. Em 1865, o Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo Diário da Bahia a um artigo algo irônico de um cientista francês desfavorável ao espiritismo, replicado na Gazeta Medicale e transcrito no jornal referido. E muitas das vezes a pessoa até quer fazer uma publicação séria, quer descrever aquele assunto, quer passar a informação de uma forma séria. Mas as barreiras são muito grandes. Então replica de uma forma irônica. Ou a própria espiritualidade usa aquele dom irônico daquela pessoa para que ele replique a mensagem. E com isso, as pessoas tomam conhecimento daquela forma irônica e começam a embarcar na busca daquelas informações, tentando entender e tentando aprofundar naqueles conhecimentos. E acaba, de alguma forma, ganhando aquele noticiário, corpo ao redor da fonte. Então, é uma das formas de se divulgar as boas obras enquanto alguém comece a falar mal dela. As publicações brasileiras não passaram despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento, com a mais justa satisfação íntima. É interessante que o Kardec, ao saber que estava sendo falado sobre a doutrina espírita aqui no Brasil, ele fica satisfeito, ele tem aquela satisfação íntima, embora não tivesse a noção de que a força motriz do espiritismo seria transplantada da França para o Brasil. Talvez até os espíritos tivessem falado alguma coisa para ele no íntimo e ele também não divulgou, não deu a conhecer, porque quando se dá a conhecer tem algumas coisas complicadas. Então, aqui nós temos o Marquês de Olinda e o Visconde de Uberaba. A doutrina seguia marcha vitoriosa através de todos os ambientes cultos da Europa e da América. Quando o grande codificador se desprendeu dos laços que o retinham à vida material, em 1869, justamente nesse ano surgia o primeiro periódico espírita brasileiro, o Eco de Além Túmulo. E interessante que o espiritismo estava indo bem lá na França, conduzido por Kardec, e ele não entra aqui nos meandros, nos detalhes da doutrina espírita, e o Humberto de Campos ele descreve muito bem, seria interessante ele fazer um livro explicando essa base inicial, ou então o Rochester, que o Rochester então escreve muito bem, e fazer essa descrição de como foi o trabalho, da estrutura psíquica em torno do Kardec, para que ele conseguisse fazer todo o trabalho que foi feito, que foi um trabalho gigantesco. E todas as pessoas mais cultas é que começavam a estudar a doutrina espírita nas Américas. Isso é interessante, porque na base, no início da doutrina espírita, começou com as pessoas mais cultas e porque tinha que enfrentar o poder do Estado. Então, para você lidar com o poder do Estado, tinham que ser pessoas do poder do Estado, que aí eles iam fazendo as leis, amenizando as leis, para que os trabalhos pudessem ocorrer. E os trabalhos, no caso, os estudos, né? Que na época eles não tinham os trabalhos mediúnicos conforme tem hoje. Quando a gente fala em trabalho mediúnico, não estamos falando de fazer despacho em esquina, certo? Isso aí não é espiritismo kardecista. Respeitamos a crença de quem quer que seja, que queira fazer dessa forma. É uma expressão de fé que a pessoa tem, nós respeitamos, mas nós espíritas, kardecistas, cristãos, não fazemos isso. E o Eco de Além Túmulo surge logo após o desencarne do Kardec. O desaparecimento do mestre deixa algo desorientado o campo geral da doutrina em organização. Em Paris, como nos grandes centros mundiais, quiseram inutilmente substituir-lhe a autoridade. Interessante que várias pessoas queriam tomar a frente. Eu serei o novo Kardec. Lógico que as pessoas não falavam assim, mas tentavam se colocar como aquele que gerenciaria a doutrina espírita. Leon Denis deu um grande impulso, fez um grande trabalho, e ele não se colocou, pelo que a gente conhece do Leon Denis, desta forma como substituto de Kardec, mas como um discípulo que estava explicando Kardec. E explicou muito bem. As falanges de Ismael estavam vigilantes. Sugeriram
aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio, um núcleo central das atividades, que ficasse como órgão orientador de todos os movimentos da doutrina no Brasil. Então, naquele momento, as pessoas que estavam naquele pequeno grupo estudando a doutrina espírita, os mensageiros os mais altos espíritos sugerem a criação de um órgão que viesse a organizar e gerenciar a doutrina espírita em todo o Brasil, que era importante e fundamental para que todos nós pudéssemos entender e compreender a doutrina nascente. Um dos emissários de Ismael, que dispunha de maiores elementos no terreno das afinidades mediúnicas, para se comunicar nos grupos particulares organizados na cidade, adotou o pseudônimo de Confúcio, sob o qual transmitia instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos. Em 1873, fundava-se com estatutos impressos e demais formalidades exigidas o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. Então, o Grupo Confúcio, o primeiro grupo espírita que surge então no Brasil, com essa denominação, e o espírito que passava as mensagens não era Confúcio, era alguém que adotava esse pseudônimo, certamente por ter o médium admiração por Confúcio, ou até mesmo ligação passada com Confúcio, facilitando as comunicações, criando então um ambiente de mais integrabilidade. Por esse grupo passaram na época todos os simpatizantes da doutrina e, se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez esclarecendo aos grandes objetivos da sua elevada missão no País do Cruzeiro. Então, Ismael, que já desde épocas remotas é considerado um dos grandes anjos que trabalha auxiliando o Senhor, traz então para nós essa mensagem, traz essa informação e procura nos mostrar os caminhos que nós deveríamos seguir, os caminhos que nós deveríamos tomar, e a partir dali um conjunto de ações e atitudes são tomadas na organização então da doutrina espírita que estava nascendo. Muitos trabalhos sendo feitos, uma grande obra sendo iniciada. Conforme ele diz aqui, muitos simpatizantes passaram ali e beberam os primeiros goles da água pura que sacia a sede da alma. E a partir dali, então o movimento começa a se acelerar, começa a ganhar dimensão. E lembrando que o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem maior número de centro espírita por cidade. 98% das cidades do estado do Rio de Janeiro tem uma casa espírita, o que não acontece nos outros estados. Mesmo aqueles que têm o maior número de espíritas, como São Paulo e Bahia, mas as cidades que têm centro espírita não chegam a porcentagem tão grande. Nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes arroteadores dos terrenos férteis da sociedade humana. Então, há muitos de nós, isso que hoje somos espíritas, não temos nem noção da luta que essas pessoas passaram. Porque para arrotear os terrenos inférteis dentro da sociedade humana é muito complicado. Até hoje ainda é complicado ter uma casa espírita, gerenciar uma casa espírita e nos conduzirmos de forma espírita. Todos nós temos nossas mazelas, nossas dificuldades para enfrentar no nosso dia a dia. A realidade é que eles lutaram denodadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo, e, sobretudo, contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alta a bandeira de Ismael, como um manancial de luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Se, por um lado, tinha grandes trabalhadores, grandes espíritos reencarnados, dispostos a lutarem para implantarem a doutrina espírita, do outro lado tinha um grupo de espíritos que procuravam encontrar seus médiuns para destruir a obra nascente, para destruir o evangelho que estava brotando naqueles corações.
E até hoje ainda existem, só que com atitudes menos acerbas, menos agressivas, mas até hoje existe. Então, eles suportaram insultos, foram ridicularizados, foram atacados de todas as formas, e até hoje ainda somos, mas com bem menos intensidade, mas vamos colocando nosso tijolinho, até que os corações se dobrem ao Senhor. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os caninhos da sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. O grupo Confúcio teve sua existência de 3 anos rápidos. Então, essas equipes de espíritos trevosos que trabalhavam ferrenhamente para destruir a doutrina cristã, e ainda trabalham para destruir a doutrina cristã, só que eles vão perdendo força ao longo dos anos. E com todo esse trabalho, com todas essas tendências, com todas essas buscas, eles então enfrentaram várias adversidades, várias dificuldades, e passo a passo, com muitas lutas, com muito sofrimento, com muitas angústias, mas também com grandes vitórias, eles foram conseguindo alcançar objetivos e metas maiores, objetivos e metas superiores. Os mensageiros de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, fundavam sobre ele, em 1866, a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de Jesus que, juntamente com Bezerra, tivera a sua tarefa previamente determinada no alto. E olha que interessante que eles tinham um destino a cumprir aqui na Terra. Tinha uma tarefa previamente determinada. E, de alguma forma, eles iam trabalhando e iriam doando de si mesmo àquela causa e vencendo os obstáculos, conforme o próprio Ismael disse para Bezerra que ele ia dissolver todos os empecilhos com a sua presença. Ele já veio com o magnetismo próprio de amenizar os conflitos e começar a criar bases para o alavancar da doutrina então nascente no Brasil, organizar tudo isso. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião em 1878 para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. O trabalho maléfico das trevas no plano invisível é arrojado e perseverante. Mas o trabalho da luz também é arrojado, perseverante, metódico e sempre tem o conhecimento prévio de onde podemos vencer a tentativa de sermos derrotados por aqueles inimigos. E assim, a doutrina espírita foi ganhando corpo, a doutrina espírita foi ganhando notoriedade e os trabalhos foram se tornando mais edificantes naqueles corações. No seio desse redil, de almas humildes e simples, esclarecidas à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritas lúcidos e sábios, como Bittencourt Sampaio, que abandonara os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política para se apegar às claridades do ideal cristão. Então, Bittencourt Sampaio, que tinha sua posição social de relevo, tinha sempre aquelas reuniões sociais chiques, ele abandona gradativamente e vai se dedicar ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Portanto, alguém comprometido com aquela ideia e com o coração aberto àquelas realizações que ele então começava a edificar para a posteridade. As entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia e estabelecida de novo a discórdia. Os mensageiros de Ismael reorganizam as energias existentes para fundarem, em 1880, a Sociedade Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Então, de novo, eles têm que dissolver aquele grupo ou deixar aquele grupo de lado e criar mais um. Dessa vez, Sociedade Espírita Fraternidade. Vão trabalhando, vão levando a proposta de Deus, Cristo e Caridade
aos corações e todos devemos então entender a nossa necessidade de trabalharmos na edificação das forças do bem em nossas vidas. Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava o Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. As mesmas reuniões do grupo humilde de Antônio Saião e Bitorco Sampaio continuam. Então, Augusto Elias ele começa a produção da impressão do livro da revista Reformador, começa esse trabalho. Os grupos do antigo lá, que tinha começado com Antônio Saião e Bitorco Sampaio, começam dando apoio a ele e continua o trabalho de edificação da doutrina espírita naquele meio. Uma pleiade de médiuns curadores notáveis, pela abnegação, inicia no Rio o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação ia tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível. Bom, ele vai fazendo o trabalho, ele vai continuando o seu trabalho simples e a espiritualidade então chega para Elias da Silva e dá uma ordem. Chame agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Uma ordem simples, clara, e Elias então vai atrás de Bezerra de Menezes e começa a fazer o convite. Imagine Bezerra, católico fervoroso, dedicado a várias obras sociais pela Igreja Católica e dentro do Império, receber alguém chamando-o para o trabalho diferente, o trabalho da reorganização da doutrina espírita. Elias bate então a porta generosa do Mestre Venerável, o que não era preciso porque seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da Seara de Jesus na face da terra. Ele estava ali trabalhando, ajudando as pessoas, sempre com grande amor, sempre com grande dedicação, mas agora o convite era um pouco diferente. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos, estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. Então ele chega, acalme-se, vamos trabalhar nos bastidores, vamos trabalhar anonimamente, vamos trabalhar em silêncio, vamos fazer o bem, que é o mais importante, sem os holofotes. Os holofotes virão daquele povo sofrido que vão na melhor forma de divulgar alguma coisa, que é o boca a boca, fazendo a grande divulgação do engajamento da obra espírita no Brasil, com muitos vindo a buscar o socorro, buscar o amparo, mas desta vez em um ambiente mais harmonizado, com a presença de Bezerra de Menezes, com a sua luz, com seu amor, fazendo as devidas colocações em cada uma daquelas situações. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro. Apesar da precariedade do concurso dos homens, as divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudos. Então, a obra de Ismael, naquele momento ali, tinha uma nova luz para conduzir os caminhos do Consolador e, de uma forma definitiva, na pátria do Evangelho. Porque o Bezerra chega amenizando as atitudes, amenizando os ânimos, e com isso as pessoas podiam trabalhar de uma forma mais tranquila, buscando sempre o caminho do meio, sempre o ponto conciliador. E as divergências cada vez menores, então os trabalhos e os estudos, e principalmente as comunicações mediúnicas, foram acontecendo naturalmente com mais segurança. Os operários espalhavam-se pelo Rio, cada qual com a sua ferramenta dentro do grande plano da unificação e da paz nos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar. Mais tarde, organizando o aparelho central das suas diretrizes, que consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora do plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael. Então, eles relativamente conseguiram realizar o grande trabalho que tinha que fazer.
Esse relativamente mostra que algumas coisas não deu para ser feita ou não puderam fazer. Mas as bases, os alicerces estavam bem montados. E, um pouco mais à frente, cria-se a Federação Espírita Brasileira, que ela vai se consolidar nesse trabalho e organizar no plano físico, né, o tangível, quer dizer, aquele que a gente pode tanger, que a gente pode pegar, o plano físico, os trabalhos da obra de Ismael no Brasil. E depois, mais recentemente, a FEB transfere a sua sede para Brasília. Então, todo um trabalho, todo um planejamento de Ismael, todo um planejamento da espiritualidade superior, para que a doutrina espírita chegasse, fincasse raízes e prosseguisse o trabalho. O trabalho não é simples, o trabalho é muito árduo, é muito difícil às vezes, mas nós temos que fazer. Nós temos que começar a dar os primeiros passos, trabalhar pela doutrina espírita e levar luz às consciências, trabalhar pela doutrina espírita e esclarecer corações da realidade transcendente da vida, a realidade espiritual. E todos nós precisamos, assim, encontrar esse momento, encontrar essa situação de realização íntima e de refazimento dos nossos corações para elevar nossos sentimentos ao Pai, para elevar nossos ideais maiores ao longo da caminhada para Deus, ao longo da caminhada rumo ao Cristo. E assim, rogamos as bênçãos de Ismael para todos aqueles nesse momento que sofrem, que choram, para que possam encontrar na falange dos bons espíritos que gerenciam as religiões no Brasil, todas as religiões são gerenciadas pelos bons espíritos, para que eles possam acessar esses corações, levar a eles as bênçãos do amor, as bênçãos da fraternidade e da luz, para que possam, assim, caminharem com segurança na direção a Jesus. Que o amor e a misericórdia do Cristo possa estar envolvendo vossos lares, envolvendo vossos familiares e vossos caminhos. Paz e luz, muita paz e muitas bênçãos, muitas vibrações de paz e luz para todos vocês.